Salve, rapaziada. Dessa vez voltamos aqui de novo com um vídeo de procedência duvidosa, tá? Não é uma live que o cara até questionava dessa vez, porque o último vídeo do canal, né, que eu postei reagindo ao vídeo, o Guia devia ser de vergonhoso. Putz, o canal cresceu do nada, cara. Eu tinha aqui uns 18 inscritos assim, brincando, fazia um hobby aqui e ali, de repente surgiu com 58, comunidade de Discord, a porra toda, mandando mensagem. Eu, caralho, mano, que porra é essa? Então, né, que eu pensei, pô, a galera deve ter gostado desse estilo de vídeo, né? Vídeo longo, sei lá o que, eu reagindo a coisa de Yu-Gi-Oh! Então, bora fazer um teste, né? Tamo aqui já, né? Eu escolhi mais um vídeo do qualquer coisa, né? Só que dessa vez, né, sem ser aquele, eu consegui escolher esse. Opa, foi de novo. Caralho, o hack. Eu escolhi meu iceberg supremo das curiosidades e conspirações de Yu-Gi-Oh! No caso, né? Um vídeo longo também, no qual ele vai falar sobre as curiosidades, né? No caso, óbvio, Mister Óbvio, né? No caso. Mas sem ser das próprias sagas em si, né? Mas aí depende. Se vocês quiserem, vocês podem falar comigo também, mandar mensagem, me xingar na comunidade Discord também, que eu já criei. Mas então é isso. Bora tentar dar uma olhada aqui de novo. Vídeo de 1 hora e pouco, longo pra caralho. Aí vamos dar uma televisionada e vai que eu apareço de novo. Já vou começar com a conspiração mais pesada de todas. Por que chamam de dragão branco de olhos azuis, se ele é todo azul? Caralho. Tá aí algo que eu não esperava. Calma aí, calma aí. Já um ótimo começo. É um dragão branco de olhos azuis. Que não é branco. Mas tem olhos azuis, tá? Viu parcelado. Acontece. Sem enrolar demais, porque o vídeo já tá gigante e eu me esforcei muito pra deixar com menos de 1 hora e meia, Eu eis editando o aqui vídeo. mais um iceberg no canal, dessa vez sobre Yu-Gi-Oh! Pra fechar o meu Big Tree. Digimon, Hunter x Hunter e Yu-Gi-Oh! São os conteúdos mais presentes por aqui, então não me parecia justo ter vídeos de iceberg pros dois e não pra Yu-Gi-Oh! Ah, meu amigo. Não se preocupe não, cara. As coisas não são justas pro Yu-Gi-Oh! Desde o Gilberto Barros. Dizendo não sei o que é queimar as caras da TV, os caras. Diz que era o jogo do demônio, as coisas não são justas desde aí, amigo. Não se preocupa não. Esse aqui vai ser na mesma pegada que o último. É um iceberg 100% criado por mim, conteúdo original até pra quem já viu outros vídeos do tipo. Eu fiz uma curadoria de outros icebergs existentes, peguei o que era mais Caralho, assim. interessante e adicionei umas 50 curiosidades novas. Então teve muito trabalho de pesquisa, principalmente pra desmentir alguns rumores Ó a que cara rolam ali. por aí. Mas ainda assim é impossível falar de absolutamente tudo. Yu-Gi-Oh! Tem conteúdo pra caramba, episódios de mais 20 anos de TCG competitivo, então se você sentir falta de alguma informação, deixa nos comentários. Ah, mas dá pra fazer aí um vídeo de 7 horas? Dá pra fazer, né? Eu que não faço. Votação pro nosso amigo fazer. Corrija, me complemente, vá comentando enquanto você assiste, caso alguma coisa te convença Tá ou bom, tá bom. pareça mentirada demais, Vou pensar no caso. aproveite. E pra galera que gosta de dormir ouvindo vídeo longo, bom soninho. Mas volta Obrigado, obrigado. depois pra assistir direito. Irei nada não. Camada 1. São coisas que pra maioria talvez nem seja novidade, mas que eu sinto que sempre esquecem de algum detalhe importante que até deixa os assuntos mais interessantes. Então Uhum. vamos lá. A temporada 0. Você Sim, sabia que antes do famoso anime de Yu-Gi-Oh! Ele era mais sinistro com e. certeza. Esse Chega, episódio, chega. porra, muito Na engraçado. verdade, essa tal temporada 0 nem é tão fiel assim ao mangá. Várias das histórias adaptadas nesse anime foram simplesmente reescritas pra preencher a duração de um episódio. Então tem diferenças de como é no mangá. Às vezes até os personagens que participam são outros. Fora que tem 8 casos inteiros que nem foram adaptados nesse primeiro anime, enquanto eles preferiram fazer histórias originais nessa versão. Então mesmo pra Ah, mas isso aí foi o mais interessante, né? Pelo menos um pouco pra mim, porque eles não ficaram só no jogo de cartas, né? O Yugi sempre fazia outros jogos, tipo aquele do espelho lá com a moça, ou aquele das cartas lá que o cara caiu no rio e foda-se, tá ligado? Essa que é a graça também, dá? Deu uma variada um pouco. Lembrou até um pouco da era da primeira temporada no Reino dos Duelistas. Pô, bacaninha até. quem já viu essa temporada de Yu-Gi-Oh! Da Toei, antes dele ser o anime de cartinha, Caiba de cabelo verde, puta que pariu, muito engraçado. eu consigo te recomendar pra ler o mangá, porque vai ter no mínimo mais coisas originais de Yu-Gi-Oh! Que você pode conhecer. Versão da 4Kids. Outro A assunto já censura. bem conhecido pelos fãs. Yu-Gi-Oh! Fora do Japão foi inicialmente adaptado pela 4Kids, que é
famosíssima pelas mudanças que ela faz para se adequar mais ao público norte-americano. Removem referências religiosas, coisas muito violentas, trocam a trilha sonora, deixam os diálogos mais burros e tecnicamente foi exatamente por isso que a 4Kids morreu, né? Lá em 2011 tomaram um processinho da Konami por alguns maus usos da licença de Yu-Gi-Oh! E aí tiveram que declarar falência. O que não mudou nada, porque a 4K Media surgiu logo em seguida e continuou fazendo a mesma coisa com as séries seguintes. Melhor saga. Capsule Monsters. Ainda na 4Kids, muita gente não sabe que a temporada de Capsule Monsters foi encomendada, produzida e editada por eles, querendo tirar ali mais uma graninha em cima de Yu-Gi-Oh! Clássico antes da série terminar. Foi uma mistura de inspiração pelo jogo de Capsule Monsters que apareceu no comecinho do mangá, com aqueles famosos arcos fillers no mundo virtual, que deixavam as criaturas do jogo sendo mais reais. Literalmente um isekai de Yu-Gi-Oh! Cara, ser bem sincero, esse filler dessa temporada foi bem mais ou menos. Pelo menos pra mim, eu achei tipo meio fraco. É porque, tipo, o que quiseram lucrar, né? Não tem como. Aí eles colocaram os monstros em cápsula, e o Yugi se vestindo com Mago Negro, dá pra ter aproveitado melhor. Pelo menos pra mim. O melhor filler é da saga Dorikawa. A intenção até que foi boa, mas a temporada poderia ser muito melhor. Mas também, né, vindo da 4Kids, não dava pra esperar tanto assim. Programa do Gilberto Barros, novidades. Falando do demônio, ó quem vai aparecer. Eu não, é outro. Um ícone das nossas infâncias com Yu-Gi-Oh! O cara que fez as mães e avós queimarem nossos baralhos do diabo. A novidade é que essa Lost Media mais desejada do Brasil finalmente foi encontrada. Na verdade, ela foi cedida oficialmente pela própria Band para um grupo de pesquisadores. Então, muito em breve a gente deve ter essa história melhor documentada pra gente saber o que realmente aconteceu. Acho que já até saiu, né, chat? Se não me engano, já saiu uma reportagem e tal, só que eu não vi completo. E aí, vocês querem que veja? E sobrou pra Magic, D&D, então ficamos aí no aguardo pra rever esse marco histórico da TV e de Yu-Gi-Oh! No Brasil. TCG/OCG. Nós, do Ocidente, jogamos o Trading Card Game, TCG, enquanto o público asiático joga o Official Card Game, OCG. É basicamente a separação da Konami pra deixar as coisas um pouco mais justas, já que... Justas? Aí eu acho que exagerou, hein, amigo? Ó, diria mais pelo preconceito, será? Pô, os caras lá, um torneio de Rush Duel Links lá no Japão, uma taça tamanho de um prédio lá pro cara, aí aqui no Brasil nem televisão no Mundial que tem, foda-se. Eu não sei nem por que separaram, né? Mas acontece. Pra mim, a lista né, de oficial banido e tal, seria mais interessante se tivesse só da lista do Mundial. Ia ser, caralho, ser cinema. Principalmente no Japão, eles sempre tiveram vários eventos exclusivos, produtos que vinham com cartas pra eles, que não chegaram pra nós. Então TCG e OCG não se misturam. As banlists são diferentes, decks metas acabam montados de outro jeito, por aí vai. Rush Duel e Sevens. Pra mim juntava a porra toda e cada um se matava nesse cara. Esse eu nem preciso entrar em muitos detalhes aqui, porque eu tenho um vídeo inteirinho dedicado a essa reencarnação de Yu-Gi-Oh! Mas em resumo, Yu-Gi-Oh! Precisou dar uma repaginada para conquistar um público novo. E com isso surgiu Yu-Gi-Oh! Sevens, trazendo Rush Duel como praticamente um novo jogo, usando o mesmo conceito do Yu-Gi-Oh! Tradicional, mas... Ah, cara, ser bem sincero, não. Não foi de atrair muita gente, mas criança que eu vi, galera. Porra, eu vi criança falando que parecia Pokémon, cara. Vai se fuder. Caraca, velho. Mudanças que, pra mim, serviram pra reviver aquela vontadezinha de jogar Yu-Gi-Oh! De novo. Se você não viu, veja lá meu vídeo de Sevens e tire suas conclusões. Final de GX. Pra quem só viu Yu-Gi-Oh! GX dublado na infância, saiba que você nunca viu a última temporada do anime, porque ela não foi adaptada nem pro inglês. Os americanos fingiram que GX terminou no penúltimo episódio da terceira temporada, com a suposta morte do Jaden ao enfrentar Yubel. E aí disso as pessoas não lembram, né? De que além da quarta temporada inteira, ainda tem o último episódio da terceira que também não foi dublado. Mas ele não muda muita coisa não, é mais um recap do anime como um todo. Yu-Gi-Oh! R. Eu gosto bastante dessa história adicional que não foi escrita pelo Takahashi, porque ela traz um pouco mais de usos pros deuses egípcios, dá uns rivais bem à altura deles, mostra um pouco mais do desenvolvimento do Yugizinho depois de tantas temporadas do anime, uma coisa que
eles não tiveram tempo de fazer com a obra original. Eu ainda torço para que um dia a gente tenha um OVA, ou mesmo que seja um filme, adaptando essa história de uma forma animada. Eu acho que chegaria a ser nostálgico para mim. Mas até, ó, eu já ia até falar, tem os mangás de Yu-Gi-Oh! Né? Acho que ele vai falar agora. Tipo, não é nem dos protagonistas em si, que agora a Konami tá falando das histórias, né? Falou já do Sky Strike, vai falar agora da Eclésia, da Lore dos Magos, tá bacaninha até, pô. Mangás de Yu-Gi-Oh! Além da história extra de Yu-Gi-Oh! R, todas as temporadas seguintes do anime também ganharam mangás. Só que eles contam histórias bem diferentes do que a gente viu em animação. Acaba que essas histórias são mais interessantes para quem já conhece os animes, porque justamente essas diferenças são feitas em cima de uns what ifs dessas histórias originais. Nunca pergunte o final de Arc 5 pra um fã de Yu-Gi-Oh! Como seria GX com o Chess protagonista, 5Ds com cavalo, o Yuma sem ser um péssimo duelista, farpas. A morte do Pegasus. Pra quem não sabe, o anime de Yu-Gi-Oh! Originalzão lá fez bastante mudança em relação ao mangá. O Pegasus continuar vivo é uma dessas coisas. Melhor Por escolha que lá, fizer. ele morre porque o Bakura do Mal quis roubar o olho do milênio dele no final do Reino dos Duelistas. Morreu de É graça. isso que inclusive motiva o vilão do Yu-Gi-Oh! R a agir. A mãe do Yugi. Sim, ele tem uma mãe. Ela aparece bem pouco no anime japonês e nada na versão da 4Kids. No mangá ela tem mais umas outras duas cenas, mas a gente só nem pra dizer sabe que o tem. nome dela. E só pra complementar a família, uma vez o Takahashi disse que o pai do Yugi trabalha viajando pelo mundo, e por isso nunca apareceu em lugar nenhum dessa Com certeza é isso, tá vendendo cigarro por aí, por isso que nunca mais voltou. história. O nome do Slifer. Osiris. Na versão japonesa, o Slifer, na verdade, é Osíris, um deus egípcio da mitologia real, Clássico. igual ao Ra. Mas o nome Slifer saiu de Roger Slifer, um dos produtores executivos da primeira temporada de Yu-Gi-Oh! De Caralho, acordo por quê? com ele próprio numa entrevista, essa foi mais uma das bobagens que a adaptação teve que fazer para tirar referência religiosa. Oi? Como assim, Forkids? Foi a Forkids? Porra, deve ter sido, cara. É que trocaram o Slifer e deixaram sei lá, o Ra, o Obelisco. Foda-se, tá ligado? Caralho, velho. O Ra ficou Ó. porque ele não era tão Caralho, essas coincidências. mencionado toda hora. Mas repetir Osíris o tempo todo, Porra, eles velho. acharam que pegaria mal. Mesmo sendo um cara de uma mitologia super antiga, Nada então a ver, preferiram trocar o nome. A título de curiosidade, existe um demônio chamado Slifer em Cavaleiro Fantasma. Outra homenagem que fizeram a ele, porque ele também trabalhou na Marvel. Tudo perfeitamente balanceado, como deve ser. Ah, mas porra, entre Slifer e Osiris, eu acho que eu prefiro o Osiris. Vai ficar mais imponente, ia ser do caralho. Vrains dublado. Essa infelizmente já caiu no esquecimento, mas Graças sim, a Deus. tivemos uma série pós 5Ds dublada em português. E que curiosamente sofreu do mesmo problema. Faltou audiência para justificar a dublagem da série completa. Por isso, a gente tem só a primeira temporada de Yu-Gi-Oh! Vrains, 46 dos 120 episódios, disponível em português, pelo menos é de graça, lá na Pluto TV. Deck de Acontece. fusão. Há muitos milênios, quando as pirâmides ainda eram jovens, o extra deck se chamava deck de fusão, porque só existia esse tipo de monstro especial, e não tinha limite de quantas cartas poderiam estar nele. Mas aí com a chegada usava dos Synchros 50. em 5Ds, que passaram a usar mais essa mecânica do jogo, tiveram que botar essa restrição máxima de 15 cartas, e renomearam pra extra deck. 10,000 Dragon. Esse aí ficou mais famosinho por A causa arte do Master do Duel, Master Duel, apesar é. de muita gente nem saber quem é ele ou por que ele tá ali na capa do jogo. Mas que bonito Mas é. o 10,000 Dragon, como o nome indica, foi a 10.000 carta de Yu-Gi-Oh! A ser criada. A carta de número 10.000. Por isso tá lá na capa do Master Duel. Ele é importante, respeitem ele. Respeita o Nomes dragão. errados dos monstros. Essa aqui é pessoal. Essa geração novinha de Yu-Gi-Oh! Que não conhece a maior de todas as bocas, que nunca fez o curso do dragão, vem querendo tirar o brilho do meu lustro negro. Nossa queridíssima dublagem errava muito na hora de traduzir os nomes dos monstros. Então Isso quando os efeitos das cartas mudavam, pô. Quem nunca viu aquela carta lá da caridade, lá que o oponente às vezes descartava duas, comprava seis, descartava seis, comprava
sei lá, até ter duas, foda-se, marcas cartas da santidade, acho que era esse o nome. Quem Do nada. cresceu nessa época, infelizmente ficou com o nome errado na cabeça. Tipo Rei Caveira. Ninguém fala, mas o certo é Caveira Invocada. E alguns desses nomes eram inclusive impressos no TCG físico. Olha aqui Prefiro o meu Rei Caveira. soldado do brilho negro, do deck inicial do Yugi de 2004. Sim, essa minha carta sobreviveu 20 anos melhor do que eu mesmo. Então entendam que às vezes alguns nomes errados que alguém vem a falar, não é porque ela é burra, ou é uma brincadeirinha, ou Tá é um gastando, deslize da tem memória nada. da pessoa. Misprints de cartas. Isso é engraçado. Tecnicamente esse nome antigo não é um misprint, porque na época ele era oficial. Misprint mesmo é considerado quando eles erram na hora de imprimir uma carta. Faz Tipo tudo fazer fudido. o Nels Wiseman com borda de fusão, porque no anime ele era assim, sendo que no TCG de verdade é pra ele ser considerado um monstro de efeito na impressão correta. Aí tem caso de carta impressa com atributo errado, com nome de outro monstro, alguma Acontece. coisa desalinhada ou Acontece. coisas faltando. Essa é a graça. Essas misprints acabam virando itens de colecionador e podem valer uma grana violenta, viu? Yu-Gi-Oh! Da Bandai foi a primeira tentativa de criar o jogo de cartas que aparecia no mangá e na tal da temporada 0. O design era bem mais próximo do que aparecia por lá, e só 3 coleções acabaram saindo antes da Konami comprar tudo e resolver fazer o jogo dela. Eu queria muito comprar essas cartas pra montar Caraca, um fichário olha. bonitão com tudo, mas Dava uma nossa, fortuna, o preço velho. de algumas das mais raras. Imagino. Que tristeza não ser herdeiro. Cartas exclusivas do anime. Ao longo da série existem algumas que realmente só apareceram na animação, seja pra preencher um espaço, pra fazer alguma piada, mas são gracinha. cartas que nunca se tornaram físicas no jogo. Até cartas que eram partes centrais do deck de algum personagem. Mas é isso, né? O anime criava o que ele precisava pra preencher o episódio. Às vezes era muito Censuras nas artes. Ixi, Isso se aproxima muito. bastante do que a 4Kids fazia com o anime em si, pelo exato mesmo motivo de ter que suavizar certas coisas pro público americano. Então referências religiosas são completamente trocadas, armas e violências mais explícitas ficam arma do nada. censuradas, todo o decote foi coberto e as saias viram Zouve. praticamente calças. Começou a lactação! Acabou-se! Erratas são correções do texto de cartas Onde já se viu não poder ver uma mulher arpia quase seminua. Solve, Konami, solve! que por algum motivo precisavam ter os efeitos modificados, seja pra nerfar alguma coisa ou pra cobrir algum tipo de abuso que os jogadores fazem pela maneira como o efeito tá escrito. Vai ter mais exemplo depois no iceberg, mas no geral o que conta como o efeito válido da carta Mas é erratinha só a pra rir. errata mais recente que ela recebeu, mesmo que a carta que você tem em mãos traga um texto antigo Antigo, dela. Luiz, esse é o nome do castor. É. Porra, ele falou, lembrei na hora. Esse castor aí apareceu já um bocado de carta. Até eu já tinha até uma daquelas cartas falsas, Luiz também. Guerreiro, Puta não merda. tem muito uma explicação Feião, pra meu. isso. O Takahashi simplesmente apresentou esse monstro pra gente Lendário. com esse nome. E no Japão a carta dele é escrita assim. No jogo Falsebound Kingdom, a gente descobre que os 3 dragões brancos se chamam Azrael, Ibris e Jibril. Eu sinto muita Caralho. falta de histórias pessoais pras criaturas de Yu-Gi-Oh! Fora da mídia padrão. Tipo tem pra Digimon, por exemplo. Como será a vida dessa galera quando eles não estão em combate? São tantas Tem nada pra perguntas. Exódia em uma carta só. Talvez a carta pirata mais famosa de Essa eu tiro, esse pá ainda tenho. Eu posso tentar ver, caso qualquer coisa eu posto uma foto no post do canal. Eu acho que eu tenho esse da direita aqui, esse daqui mesmo. Lendário, lendário. todos os tempos. E não só para nós brasileiros, que praticamente crescemos com a pirataria de banca de jornal. O engraçado é que com o passar dos anos, o Exódia realmente foi ganhando formas em que tecnicamente ele tá numa carta só. A banquinha de jornal tava muito à frente do seu tempo. Com certeza. Aberturas italianas. Nossa. Infelizmente eu não posso tocar essas músicas no vídeo por questões de copyright, mas Acontece. assim que você puder, vá lá escutar a abertura italiana de Yu-Gi-Oh! É Eurovision
Fanvision puro, é muito bom. Milhões de referências. Isso aqui, na verdade, eram vários tópicos espalhados pelo iceberg inteiro, mas eu percebi que ficava repetitivo. Demais, E Yu-Gi-Oh! né? Já fez muita referência e já foi referenciado pra caramba em muitas outras obras. Deixa Não o cara tem descansar. jeito, Yu-Gi-Oh! É muito influente pro mercado de animação no mundo inteiro. Então certeza. sempre que qualquer série quer fazer uma piada com cartinha, Apareceu nesse anime também, é referência no Game No Life, por causa de anime, jogo, fazendo tipo de referência. provavelmente vai ter algo de Yu-Gi-Oh! Nisso. E o Takahashi também era fã de muita coisa, e colocou isso de alguma forma na obra dele. Então os produtores e animadores dos animes acabavam fazendo o mesmo ali por cima, o que faz ser simplesmente impossível listar todas as ocasiões. Esse duelo, eu, se não me engano, era desse maluco contra o Joey, no caso, que ele veste a armadura dele, aí o Joey veste a armadura do dragão vermelho e foda-se, cai na porrada. O Yuya é o único a perder pra garota da série. Essa é uma curiosidade que eu acho que ninguém nunca reparou, e que eu acabei descobrindo quando eu fiz meus shorts sobre o win-rate dos protagonistas e das amigas deles. Mas é isso aí, sempre que um protagonista enfrenta a amiguinha ou interesse romântico dele, ele ganha. Só o Yuya perdeu uma vez pra Yuzo. Talvez tenha um motivo pra isso? Spoilers de Arquive? Permit? Sacanagem, o cara. Mas minha contraparte perdendo porque não sabia invocar pêndulo. Memories. O problema foi que eu eduquei muito mal, faltava mais porrada. Isso aqui é um protesto contra outros icebergs de Yu-Gi-Oh! Porque todos são cheios de propagandas de várias coisas. É a Progression Series do fulano, o projeto de holograma do ciclano. Caralho. Isso pra mim não é curiosidade de Yu-Gi-Oh! Então se for pra fazer propaganda de alguma coisa, eu faço do meu remake de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Se você nunca viu meu vídeo sobre o jogo, veja e entenda quais eram os meus problemas com ele. E depois vá no meu canal secundário e veja o que eu fiz em relação a isso. Eu literalmente programei o meu próprio Forbidden Memories pra fazer o jogo que eu sempre quis jogar. Lá tem um monte de vídeo explicando os detalhes. Eu não queria realmente ficar propagandeando esse projeto aqui no canal principal. Caiba Lanches. Porque se tem algo que merece propaganda, é a Caiba Lanches. Comeu, saiu do Paralanche, caiu no Caiba Lanche, precisou. É uma hamburgueria aqui no litoral de São Paulo que é simplesmente toda tematizada de Yu-Gi-Oh! O nome dos sanduíches, a decoração do restaurante. Eu realmente acho muito legal a paixão dos donos em montar um negócio temático assim. E aí, Caiba Lanches, bora marcar um encontrão pra galera do canal comer uns burger aí? Posso. Pois e aí, chat, chamar vocês iam? Só vou ter que sair daqui do Pará e lá pra São Paulo, mas caralho. Parece bacana, porra. Como é que a Konami não veio com a mão de ferro? Tome o processo. Eu não vou nem falar, porque não vieram pra mim, então tá de boa. Estar falando sério, pode ser brincadeira. DM no Instagram tá aberta. Camada 2. Aqui eu já separei coisas que tem alguma história por trás, ou requerem algum contexto um pouco mais profundo pra fazer sentido. Alguns, inclusive, são só o início de alguma outra discussão, e por isso vão aparecer em versões mais avançadas no fundo do iceberg. Coração das Cartas mais Reino das Sombras não existe. É mais coisa da 4Kids. O Coração das Cartas é um caso engraçado, porque ele até foi mencionado no primeiro episódio da série, naquela cena em que o Yugi precisa puxar o Exódia e tal. O problema mesmo foi a 4Kids passar a chamar tudo de Coração das Cartas. Sorte não existe, magia egípcia não existe, tudo nessa tentativa besta de apagar qualquer ocultismo da série. Aí tudo virou Coração das Cartas. A ironia é que na série seguinte surgiu o Destiny Draw, que aí é praticamente a oficialização do Coração das Cartas. Porra, mas temos que concordar que isso foi uma edição do caralho, cara. Os efeitos da galera puxando as cartas que precisavam de uma Destiny Draw assim, vral. O Yuma também, no Zexon, dando uma Destiny Draw sinistra. O Yuma trocando o efeito da carta, revelando o efeito verdadeiro dela, foda-se. Pô, fantástico, cara, muito bom. Quando o protagonista precisa puxar o que precisa. Já pro Reino das Sombras, como ninguém morre nos Estados Unidos, toda vez que um personagem acabava indo de arrasta pra baixo na série, eles preferiam dizer que foi enviado pro Reino das Sombras. Mais uma vez, isso não é totalmente uma invenção partindo do nada. Existe um mundo das trevas que foi mencionado algumas vezes na série. Então, as duas coisas têm esse fundinho de verdade, mas a 4Kids
Forkids deitou e rolou em Todo cima dos fudido. termos de um jeito que perdeu o sentido. Regras do reino dos duelistas. Essa é outra discussão que já morreu de velha entre os fãs, mas que é fácil de entender. É só traçar a timeline da produção de Yu-Gi-Oh! Quando Takahashi escreveu esse arco no mangá, a Konami ainda não tinha comprado os direitos pro card game e inventado as regras que a gente conhece hoje. Então por lá, o Takahashi não tinha intenção de trabalhar com o jogo todo regradinho. Ele tinha essa liberdade pra fazer uma história interessante primeiro, quase que baseada num jogo de RPG que era influenciado pelo que estava acontecendo ali na hora. Até que 2 anos depois chega o anime já com a influência da Konami e que precisava vender as cartas dela. Então acabou rolando essa mistura maluca de uma história pensada de um jeito usando um produto pensado de outro. Todos esses roubos só são roubos no anime, porque as regras do TCG que a Konami tá vendendo confundiam mais do que ajudavam essa história. Yu-Gi-Oh! Abridged. O começo do YouTube era muito terra sem lei, então a galera adorava fazer essas paródias de anime, upava os episódios inteiros só dublando bobagem por cima, fazendo uma edição engraçadinha, e aí Yu-Gi-Oh! Abridged talvez seja o mais famoso de todos até hoje, a ponto de ter influenciado até o Duel Links com as piadinhas idiotas que eu nunca vi muita graça. PSCT, Problem Solving Card Text. Basicamente, a padronização de como o texto das cartas de Yu-Gi-Oh! Deve ser escrito. Se você quer se tornar um jogador melhor de Yu-Gi-Oh! E nunca ouviu falar disso, isso muda o seu nível de jogo da água pro vinho. Eles basicamente transformaram qualquer efeito de uma carta numa série de instruções bem claras, como se fosse uma máquina lendo elas. É pra você saber diferenciar o que é um custo de efeito do que é uma condição pra ativar ele, ou então se ele ativa uma corrente ou não, se pode ser ativado no meio de uma corrente ou não. É basicamente você se tornar um advogado em Yu-Gi-Oh! Pra saber onde estão as tecnicalidades e tirar 100% de proveito de cada carta. Toon Dark Magician Girl já teve o maior texto, e incompleto. Antes do PSCT existir... Tá porra, meu! Que isso? Moleque! Caralho, velho, é a primeira vez que porra é essa? Sério isso? Tá, não, que susto. Eu acho que é o texto do Ra, né? Caralho, mano, que medo. Coisas como essa aconteciam. Que medo, o efeito da Maga Negra Toon tinha tanta coisa escrita de mau jeito que nas primeiras impressões dela, simplesmente deixaram de fora... essa aqui é original. Caralho, mano, que medo da porra. Que carteira é aquela? Ai, que susto, tá, porra. O fato dela ainda ganhar 300 de ataque para cada Mago Negro no cemitério. Até que veio a padronização. Tirou um monte de texto redundante, substituindo por palavras-chave. Então a Maga Negra deixou de ser a carta com texto mais longo e ainda conseguiu recuperar a parte do efeito dela que faltava, o design das cartas nas dublagens. Outra mudança da 4Kids, mas aí foi por causa das leis nos Estados Unidos. A FCC, que é quem regula as mídias de comunicação, não permitia que o produto vendido fosse diretamente propagandeado para as crianças que estavam vendo o desenho. Então as cartas em si tiveram que ser modificadas um pouco para fugir dessa lei. Para 4Kids até foi conveniente, naquele rolê das cartas terem que ser censuradas. Então realmente foi só uma coisinha a mais que eles já estavam mexendo de qualquer forma. O complicado é que muitas vezes eles tentavam ganhar tempo trocando uma carta qualquer por outra que já estava editada. Aí do nada você vê o Arcana com o Obelisco na mão, a Mai com o Ra antes da hora. Aí fica fácil roubar no anime, né? Deck de 2.222 essa eu sei, essa é muito boa. Duas cartas. Antes da Konami estabelecer todas as regras que temos hoje em dia, não existia limites de quantas cartas você podia colocar no deck. O Mike Shive, que era um juiz na época, não gostava muito dessa ideia e provou na prática o porquê deles precisarem limitar isso. O cara entrou num torneio oficial com esse deckzão aí, e que era cheio de cartas que forçava ele a reembaralhar o deck toda hora. Se não me engano, saiu até um estudo, tipo, fazendo essa matemática. Aparentemente ele ia demorar, 2 dias pra embaralhar o deck inteiro.
Aí beleza, a Konami entendeu e limitou a 60 cartas no deck principal. Monstros de 0 ou 3 estrelas. As estrelas nas cartas indicam o nível dos monstros, ou o rank no caso das cartas Xyz. Os monstros podem ter de 1 a 12 estrelas normalmente, mas existem algumas cartinhas especiais que quebram esse padrão. Ultimate Tzolk'in é um Synchro de nível 0, que seria engraçado se a gente pudesse somar o monstro normal com o Xyz para fazer a subtração. Mas não, ele é sem graça. Pelo próprio efeito, você deve considerar sempre que ele tenha 12 estrelas. Já para 13, temos o número IC1000 Numeronius Numeronia, que é o total oposto ao Tzolk'in, já que como matéria, ele pede outros 5 monstros de nível 13. Isso nem existe. Para invocar ele, tem que fazer uma gambiarra com rank up no Xyz de rank 12, o que por si só já não é fácil de ter. Referências do TCG a Konami. Dentre as milhares de referências que Yu-Gi-Oh! Faz, eu achei justo separar as que a Konami fez a ela mesma. Tem várias cartas de navinhas em referência ao jogo Gradius, também publicado por ela. Tem até cartas em referência ao Sexy Parodius, que por si só já era uma referência a Gradius também. Bujins são os personagens de GX. Essa é uma curiosidade que o Duel Links deixou bem popular quando esse arquétipo foi meio relevante lá. Mas é isso mesmo, os monstros Bujin são baseados nos personagens de Yu-Gi-Oh! GX. Inclusive o monstro pêndulo que foi lançado depois e manteve essa tradição ao lembrar os Sartorius. Cidade das Batalhas V2. Antes do Jaden enfrentar o Yugi no passado, ele encontra no chão um panfleto sobre a Cidade das Batalhas versão 2, em que o Yugi venceu usando os deuses egípcios. Cadê os OVAs de tudo isso? Nostalgia vende, dona Konami, já passou da hora, vamos? Lista de duelistas em GX. Essa também já é um pouquinho famosa, mas pra variar, a galera conta a história pela metade. Na lista de desaparecidos da 4ª temporada de GX, a gente vê algumas referências ao anime da Toei, como Ami Honosaka e o Tetsu Ushio. Mas a história completa é que na verdade essas referências são ao mangá de Yu-Gi-Oh! O Hanasaki, o Inogashira, o Imori também são personagens das histórias que aconteceram por lá, mas que não necessariamente apareceram no primeiro anime. A galera tende a focar na Miu e no Ushio não à toa, porque o Ushio é um personagem easter egg bastante importante pra Yu-Gi-Oh! Apesar de aparecer bem pouco no anime mais famoso, ele era um dos principais bullies do mangá. Só que aí ele ficou famoso principalmente por aparecer em 5Ds, mais velho, ajudando a amarrar a cronologia das primeiras 3 séries, que inclusive é um assunto que vai aparecer mais pra baixo no iceberg. Então essa não é a última vez que a gente vai falar do Ushio por aqui. Jesse Wheeler, coisa da 4Kids. Esse personagem de 5Ds era no máximo uma referência leve ao Joey, até que na dublagem algum boneco aleatório dá um berrão. Olha lá, é o primo do Joey Wheeler! Não, oficialmente não é. Origem do Duel Links. Em Transcend Game, o volume que amarra a história com Dark Side of Dimensions, o Kaiba tava criando o Duel Links como um projeto para reunir jogadores do mundo todo em um ambiente virtual, para que eles pudessem jogar com todas as cartas que existem. Tecnicamente o Duel Links que a gente joga só não tem a parte do capacete VR que ele mostra no mangá. Cross Duel e outros jogos esquisitos. Quando eu descobri que o Cross Duel tava disponível para todo mundo jogar, foi porque saiu a notícia de que a Konami tava encerrando ele. Mas não é de hoje que Yu-Gi-Oh! Tenta fazer outros jogos usando a mesma base das cartas, mas com gameplay totalmente diferente. Cara, esse Cross Duel foi tão estranho, cara, quando eu vi, eu fiquei tipo, cara, pra quê? Tipo, eu sei que a Konami tá tentando fazer alguma coisa, mas assim não, cara. Pelo menos eles tentaram acertar algo com os servers e tal, ficou mais aceitável, que isso aí já... Eu não sei se é porque ela compara com a lucratividade do principal e vê que não chega nem perto, ou se simplesmente falta interesse de verdade lá dentro. Eu acho isso bem triste. Yu-Gi-Oh! Tem muito potencial para ser mais do que só o jogo de carta. Fora o Rush Duel, nem formatos alternativos do jogo padrão eles apoiam. Parece que quem mais se esforça para deixar Yu-Gi-Oh! Morrer é a própria Konami. Empresa, Antoine Griezmann, embaixador de Yu-Gi-Oh! Então, jogador de
futebol, atacante do Barcelona, ficou um mês como embaixador de Yu-Gi-Oh! Mas Caralho. foi racista no Japão a troco de Porra. nada e perdeu o contrato. Que vá a merda. De graça, mano. Versão Porra. japonesa da Pirâmide de Burrão. Luz. Assim como Capsule Monsters foi produção da 4Kids, o filme Pirâmide de Luz também é coisa dos americanos. Mas nesse caso, quando lançaram o filme lá no Japão, as pessoas perceberam que ele tinha 12 minutos a mais por lá. Mas fica Ixi. tranquilo que não tem nada relevante. Ah, tá, é só São crédito. literalmente poucos segundos no começo ou no final de praticamente todas as cenas. A 4Kids cortou isso pro filme ter exatos 90 minutos no cinema. Se não me falassem que não tá no filme que eu vi, eu nem perceberia. Referências Também de muito Duelist of the Roses. Pra quem não manja muito de história, deve ter achado que Duelist of the Roses só é meio maluco mesmo. Mas não, é um documento histórico 100% acurado sobre a Guerra das Rosas. Pô. Foi exatamente assim na vida real, com cartinha e tudo. Confia, É, com brincadeiras à parte, cada personagem de Yu-Gi-Oh! Representa uma figura histórica nessa batalha que realmente aconteceu. Por que escolheram esse período histórico pra um jogo de Yu-Gi-Oh? Sei lá, pelo mesmo motivo que escolheram o Egito pro mangá e anime? Porque sim, Porque os combinou. dois fazem igualmente Tava no nenhum meio. sentido. É só que a gente se acostumou à história principal. Inclusive, parem de falar que esse jogo é a continuação do Forbidden Memories. A série Shin Duel Monsters, que tem como primeiro jogo Forbidden Memories e o segundo Duelist of the Roses, não é pra ser uma sequência um do outro. A ideia era ser uma antologia que poderia ter tido mais jogos em personagem outros muito eventos feio. históricos reimaginados. Mas eles não estão ligados entre si. A referência que o Manawidan faz ao Rei Shin é só um easter egg por ele ser representado pelo mesmo ator, digamos assim. Acho que essa seria a piada recorrente da série. Numa realidade paralela, a gente poderia ter o 3 se passando em outro lugar do mundo, de repente até a história do Arábia. Brasil, por que não? Mas a Konami Amor. odeia tudo que não seja o TCG padrão, né? Esses bobões. Formato Gold, Esses bananões. Edson, outros. São formatos alternativos que os jogadores mais cansados do Yu-Gi-Oh! Atual tentam encontrar. De uma forma geral, o formato Gold usa cartas e regras só até a época do GX, o Edson só até a época do 5Ds, então com certeza existem outros formatos para as séries seguintes. Se você tá meio desanimado com o Yu-Gi-Oh! Atual, mas ainda tem vontade de jogar alguma coisa, talvez seja questão de procurar uma galera pra testar esses formatos diferentes. É bacaninha, Match até. Winners são cartas que tem como efeito você vencer o match inteiro ao invés de só um duelo. Pra dá quem uma não cagada. sabe, o jeito oficial de jogar Yu-Gi-Oh! É no melhor de 3. Isso é chamado de match. Então se você usar algum match winner pra vencer um duelo, pelo efeito deles você acaba vencendo o match como um todo. Dá um Ironicamente, problema. a maioria dessas cartas são prêmios dos próprios torneios que você não pode usar elas. Selo de Orichalcos da Upper Deck. Você deve lembrar do selo de Orichalcos no anime. De como ele era Tem até roubadão, hoje. não podia ser destruído por nada, aumentava o ataque dos monstros no campo e te deixava jogar com 10 10 de uma vez monstros, só. foda-se. Aí, quando lançam a carta oficialmente, ela Uma é bosta. isso aí. Mas é porque você não pegou o lançamento da Upper Deck, a empresa que distribuía Yu-Gi-Oh! Na América, antes da Konami fazer tudo por conta própria. O selo de Orichalcos, distribuído em eventos oficiais deles, tinha o exato mesmo efeito do anime. Inclusive a parte de forçar o duelista perdedor Caralho. a ceder a alma pro vencedor. Porra. Que isso? A treta do Air Nels. O Air News é a única fusão que nunca foi relançada depois de 2007. Todas as outras já foram incluídas em algum pacotinho em algum momento desde então. Diz a lenda que a Konami tomou uma restrição judicial de uma empresa aérea da França que se chama Air News. E por Ah, isso não, a cara. carta ficou impedida de ser lançada. Nem o que fudendo, contribui para velho. essa conspiração é que até na carta Instant Contact, baseada na abertura do anime, o Air News também teve que ser removido. Então não foi só uma coincidência da carta em si nunca ter sido reimpressa. O Air News foi apagado da história de Yu-Gi-Oh! A gente nunca vai saber se foi realmente por conta da empresa aérea, de repente se o artista responsável pelo design deu algum problema na Konami. Morreu. A única verdade nisso tudo é que essas duas coisas aconteceram. Não existe reprint da carta e outras artes envolvendo os Nels não incluem ele. Aí
Aí vem a segunda parte da história. Na verdade, em 2011, a carta foi reimpressa sim, mas talvez por acidente. Eles relançaram exatamente o mesmo pacote de 2007 como parte de uma coleção nostálgica que incluía várias coisas antigas. Aí, se foi descuido não tirarem essa carta da coleção, a gente não sabe. Então o Air News foi reimpresso, mas em condições tão específicas que a gente continua sem resposta pra treta toda. A verdade sobre Magician Girl. A versão Xyz da Maga Negra era pra ser, na verdade, só uma arte alternativa do monstro normal. O Takahashi desenhou essa versão gótica trevosa dela junto àquele mago negro trevoso, que Cara, esse mago negro que apareceu no filme Dark Side of the Mist, pra mim é tão estranho, cara. Tipo, eu já tô tão acostumado com o normal que essa versão dele é um pouco curiosa. Aí sim foi impresso só como arte alternativa, só que pra essa carta em específico, ele achou que o fundo das Xyz era mais bonito e combinava mais. Então pediu pra deixar assim, forçando a Konami a ter que criar esse monstro novo. O que em troca fez eles pedirem pro Takahashi desenhar outro Mago Negro Xyz pra fazer par com ela. Só que o Ebon Magician foi lançado em inglês, e a Magician Gal não, porque o Takahashi proibiu de censurar o decote dela. Então essa carta nunca... Meu herói! Nosso herói Takahashi sempre sensato, sempre soube o que fazia. Vai vir pra cá. Dirt Dueler. Nada se preocupe com isso não, amigo. Nada que impeça a gente de ir lá no Japão e comprar essa carta. Jogadores de Yu-Gi-Oh! Por favor, tomem banho e passem desodorante pra ir aos torneios, beleza? Regra Antes oficial. da Konami ter que oficializar isso como regra porque tava complicado, eles tinham dado a indireta lançando o Dirt Dueler, um conjunto com sabonete e desodorante pra galerinha usar. Mas, pelo visto, sutileza não foi o forte do jogador de Yu-Gi-Oh, né? Chocolates e cereais do Dragão Branco. Ainda nessa de produtos bizarros de Yu-Gi-Oh nos Estados Unidos, como a galera por lá é meio viciada nesses cereais matinais, tem 1 bilhão de marca concorrente, e Yu-Gi-Oh! Tentou entrar nesse mercado. Parece fake, mas tem o registro desse e outros produtos na Comissão de Alimentos dos Estados Unidos, mas abandonaram cedo a ideia. O board game da Mattel. Isso existiu. A galera da venda de produtos atirava pra todo lado. Só esqueceram que a graça de Yu-Gi-Oh! Eram os cards, e não ver os personagens andando por uma ilha qualquer. Obviamente, isso não fez sucesso. O jogo físico dos dados masmorra. Mesma coisa esse produto aqui. Como apareceu na série, eles tentaram ver se rolava fazer um produto. É praticamente um board game melhor que o da Mattel, mas herdando a pior parte do card game, que é você não ter um conjunto fixo de peças. É um erro que chega a ser idiota. Era só ter feito o board game dos dados masmorra. Sério que não pensaram nisso? Black Eyed Peas fez host pra Yu-Gi-Oh! Eu literalmente descobri isso preparando esse vídeo, 20 anos depois do negócio acontecer. Uma das músicas do filme Pirâmide de Luz é cantada pelo Black Eyed Peas. Tem anti-maconha. Tentaram usar a popularidade de Yu-Gi-Oh! Pra passar uma mensagem anti-drogas pra criançada nos Estados Unidos. Mas o foco do faraó na marihuana e todo o texto do comercial, na verdade, é meio suspeito. Até porque o Takahashi desenhou o Zork chapado. Olha a hipocrisia. As primeiras versões do Zork, que ironicamente em meio a tanta censura é o design que usaram pro anime, tem o pênis dracônico lá, né? O Takahashi comentou meu pênis é um dragão. Todo argumento é inválido. Em alguma entrevista que ele tava tão exausto fazendo os capítulos finais do mangá que ele acabava tomando altos remédios. E provavelmente a ideia de um pênis dracônico veio do efeito dessas drogas no cérebro dele. Tanto que no lançamento final do mangá, todo compilado, bonitinho, foi alterado pra ser um dragão amarrado na cintura dele. Pra você ver como deveria ser doida a pressão em cima dele nessa reta final. Pro anime ter usado o pênis dragônico é porque estavam apressando logo tudo e nem quiseram ver a versão censurada do bicho. Crossover com a Marvel. Kazuki Takahashi foi convidado a escrever uma história com o Homem de Ferro e o Homem-Aranha. E o vilão que ele inventou é bem Yu-Gi-Oh!esco, usando cartas, tendo essa roupa maluca. O Joe e a Mai até aparecem no cantinho de um quadro dessa história. Yu-Gi-Oh! No MCU quando? Tyler the Great Warrior. Essa carta criada pela Make-A-Wish Foundation, que atende o desejo de crianças com câncer,
recentemente foi leiloada por mais de $300 mil. O Tyler lá na época tinha pedido um Porsche, mas como ele era uma criança, não puderam dar. Acho que a carta valorizou mais do que o carro teria valorizado, hein? O cara invocou a mãe. É só uma curiosidade que me deixa meio atônito até hoje. Em Zexal tem toda uma explicação pro design de cada carta número. Originalmente essa energia cósmica não tem uma forma bem definida, mas quando alguém transforma ela numa carta, elas meio que tomam a forma de alguma coisa que esteja na mente da pessoa. E no caso do Fuya, a número 83 Galaxy Queen virou uma bela mulher, que depois a gente descobre que é baseada na memória que ele tem da mãe. Aí você para e pensa, a mãe do cara virou uma carta e ele invocou ela. Isso me incomoda de um jeito que eu não sei explicar por quê. Ah, cara, eu já tá acostumado a isso desde a Yubel se invocando no campo, foda-se, o reflete 3 dela se aparece no campo, a mãe é de menos, pô. O pai do Duke é um palhaço. Literalmente, é chamado de Mr. Clown. Ele só aparece no mangá, misturando também com aquele episódio em que o Yugi tem que remontar o Enigma do Milênio no meio de um incêndio. Era tudo a mesma história. Tá vendo o que eu disse mais cedo de que ler o mangá ainda é uma experiência bem diferente pra quem gosta do anime? Mas, enfim, o cara é um palhaço mesmo. Ele fez uma pontinha no Dark Side of Dimensions. Camada 3. Daqui agora, pra baixo chegamos já no são final. ideias que surgem ao interpretar alguma coisa de Yu-Gi-Oh! Seja do anime, card game ou vida real. É onde começa a maluquice. O poder do Enigma do Milênio. Pensa comigo, o olho podia ler a mente, o colar via o futuro, o anel fragmentava a alma, enfim, todas as relíquias têm algum poder. Mas o pingente do Milênio, antes dele quebrar e virar um enigma, a gente nunca teve confirmado o que fazia. A gente sabe que ao remontar ele, o Yugi teve o desejo realizado de ter amigos. Mas e a relíquia original? Yugi desejando, porra, só queria um amigo lá, tem lá na casa do caralho, do inferno, indo pra porra. O mangá de Yu-Gi-Oh! GX nos fez entender que a Destiny Draw, ou o Coração das Cartas de verdade, seria o poder desse item, influenciar nos jogos para que você nunca perdesse. Faz bastante sentido pro personagem, justificaria um montão de coisa. Mas, canonicamente mesmo, o Takahashi nunca disse nada. Infinito mais um. Ah, mas seria interessante, né? Tipo, ou tipo, ele guardava a alma do faraó, ou ele deixava o cara dar uma Destiny Draw, porra. Pra mim parece um poder aceitável comparado dos outros. Nunca existiu? Um dos roubos mais famosos de Yu-Gi-Oh! É na verdade um grande telefone sem fio. O que acontece de verdade naquela cena é um loop que faz os guerreiros dele também terem ataque infinito, e aí eles se matam junto com a serpente do Darts. Como a condição de vitória contra ele era só tirar ela do campo, o Yugi acaba vencendo o duelo. Foi um ataque infinito no outro, mas infinito mais um não teve não. E falando nisso, loops infinitos. Realmente é possível fazer algumas jogadas desse tipo legalmente em Yu-Gi-Oh! Quer dizer, você é desqualificado se travar o jogo numa brincadeira dessas, mas existem sim loops infinitos possíveis de fazer. Tem um famoso com a Poly Position que deixa o monstro mais forte em campo imune a efeito. Então se você usar um equipamento para fortalecer alguém no campo, isso seria cancelado pela Poly Position, fazendo ele voltar a ser fraco. Aí o equipamento passa a valer nele de novo, sendo cancelado de novo, valendo de novo, entendeu? O clássico loop do faraó com o Revival Gem já deveria ter desclassificado ele da Cidade das Batalhas, principalmente porque ele roubou de verdade. O Revival Gem deveria renascer no campo do dono original e não no dele. Cartas nunca nomeadas. Isso é mais comum no mangá, em que muitas vezes os artistas simplesmente não mostravam as cartas em si, só os monstros em campo. Mas rola no anime também. É aquele tipo de monstro que aparece numa transição de cena, num corte de um duelo de outra pessoa que não é o foco do episódio. São monstros que a gente nunca vai saber que carta era de verdade. Príncipe no manual do Forbidden Memories. O Forbidden Memories é cheio de ideias protótipo que o Takahashi tinha pra Yu-Gi-Oh! O jogo é ótimo pra gente ver que desde o começo, o cara já tinha planejado muita coisa pro futuro da série. No manual desse jogo, o Príncipe Sem Nome é indicado como pertencente à dinastia
Amenhotep de 1400 a.C. Isso é interessante porque no mundo real existiu um herdeiro ao trono nessa era cujo nome foi apagado de umas inscrições de pedra. Então sim, todo o rolê de um faraó sem nome é baseado numa história real que nem é tão popular, mostrando que o Takahashi estudou bastante sobre o Egito para escrever Yu-Gi-Oh! Sempre tratado como, exceto Frog the Jam. Certas cartas, na hora de traduzir do japonês para outros idiomas, tinham essa tradução feita de maneira bem livre. O Caveira Invocada, por exemplo, tinha Demon no nome japonês. Anos depois, isso virou aquele arquétipo do Satanás ou Arquidemônio em Yu-Gi-Oh! GX. Então por isso, toda carta do Caveira Invocada lançada depois do arquétipo tem que ter ali no finalzinho dela adicionado: essa carta é sempre tratada como Arquidemônio, porque era pra ter esse termo no nome dele. A dificuldade surge mesmo nos casos opostos, em que uma carta nova tem que excluir cartas que não fazem parte do arquétipo. O mais famoso é o coitado do Frog the Jam no arquétipo dos sapos. Apesar de parecer ter Frog no nome, no Japão ele era um Toad. Então todos os outros sapinhos vivem excluindo ele da panelinha. Tá sempre lá, exceto o Frog the Jam. Tadinho. Lore das cartas. São as histórias que unem certas cartas de Yu-Gi-Oh! Que tem o mesmo personagem aparecendo. É um monte de historinha que a Konami parecia gostar de fazer muito tempo atrás, mas pós 5Ds praticamente deixaram de existir. Tinha arcade pra contar elas, te davam cartas de brinde por jogar esses minigames relacionados. Eu sinto falta desse interesse da Konami em expandir o universo de Yu-Gi-Oh! Pra além do card game em si. Evoluções exclusivas do Rush Duel. Essa é uma brincadeira que o Rush Duel tem feito desde as primeiras coleções que ele lançou. É basicamente trazer monstros do TCG clássico, mas em contextos diferentes. Tem a Elfa Mística virando dançarina, o Axe Raider virando Maxi Raider. A mais recente que eu vi é o outro lado da fusão dragão caveira negro, que é menos dragão e mais caveira negro. É mais legal. DM versus GX, o filme. Era pra ter rolado, mas a ideia foi descartada bem cedo durante a produção de Yu-Gi-Oh! GX. Mas não precisa ficar triste. A história do filme virou literalmente a segunda temporada do anime, tendo Sartorius como vilão. Outra ironia é que o Takahashi falou que foi até bom cancelar o filme. Ele jamais imaginaria colocar o Yugi e o Jaden pra disputar espaço na tela. Como o mundo dá voltas, né? Irônico. Mais de uma, inclusive. Versões de Hong Kong e Singapura. Se nesse iceberg eu já reclamei várias vezes da 4Kids, eu peço perdão. O Kiff apontando o dedo pro Pegasus. Caralho, cara. Se nesse... O Kiff apontando o dedo pro Pegasus. Seguinte, meu irmão, agora eu vou ganhar essa porra. Onde está sua arma? Não faça perguntas difíceis. Esse iceberg eu já reclamei várias vezes da 4Kids, eu peço perdão. A versão legendada de Hong Kong e a dublagem de Singapura conseguem ser as coisas mais bizarras já produzidas de Yu-Gi-Oh! É dragão branco de olhos verdes, farinha budista do milênio, tem um monte de palavrão aleatório no meio, e a dublagem de Singapura é tipo isso, só que dito em voz alta por péssimos atores. Desculpa, 4Kids. A dublagem matou uma criança em Vrains. Numa inversão bizarra do destino, em Vrains, cada um dos Ignis tem um ser humano equivalente a eles. Menos o Wind, que na versão japonesa tinha perdido o parceiro. Fica meio dúbio o que aconteceu com o garoto, mas na dublagem não. Eles confirmaram que o moleque morreu. Assim de graça. Treta com a Upper Deck. Imprimir lacre de orixalcos fiel ao anime é legal, né? Imprimir um monte de carta ultra rara sem a autorização pra revender por fora não é tão legal assim. Pelo menos foi o que a Konami alegou. Aí a Upper Deck acusou de volta por quebra de contrato e difamação. Por isso 2009 é conhecido como o ano morto pra Yu-Gi-Oh! Competitivo. Simplesmente não rolaram vários torneios. Tem pouquíssimo registro oficial dos decks usados na época,
Tezuka mudou totalmente a distribuição de Yu-Gi-Oh! Fora do Japão. Dark Spellion, controvérsia com Magic. Outra confusão antiga de Yu-Gi-Oh! Era o fato das primeiras traduções usarem o termo Magic nas cartas mágicas, infringindo os direitos autorais da Wizard com Magic the Gathering. Mas foi só mudar tudo pra Spell, não teve briga nem nada. Só foi engraçado o Master Duel ser lançado com a opção de trocar o idioma e Dark Magician ser automaticamente traduzido pra Dark Spellion. O pior é que isso já tinha acontecido nos jogos de GBA antes, e erraram agora de novo. Ai, ai, essas empresas indie. Rei Caveira veio de Magic the Gathering. O demônio invocado, como ele era originalmente chamado, é uma referência ao Senhor das Profundezas, o demônio invocado do Magic. Só olhar pra arte dos dois monstros e notar semelhanças. Além do monstro no mangá ter 7 estrelas em referência ao custo de 7 manas da carta do Magic. Enfim, a referência é direta. Não à toa, o jogo no mangá se chamava Magic and Wizards. Joey viciado em apostas igual ao pai. Pois é, se você for parar pra pensar na backstory do Joey, ele mora com o pai viciado em álcool e jogos. Então o fato dele ter um deck baseado em dado, roleta, moeda, é um pouco preocupante. Joey vence o Yugi off-screen. No começo da Cidade das Batalhas, os dois prometeram que se enfrentariam, pro Joey poder recuperar o dragão negro dele de forma honrada. A gente não vê esse duelo em versão nenhuma, mas, pelos fillers do anime, o Joey recuperou o dragão, o que significa que ele deve ter vencido o Yugi, né? Cara, o Joey é um dos mais fortes aí de toda a saga do Yu-Gi-Oh! Que, porra, mano, o cara sozinho, sem deus egípcio nenhum, sem poder de auxílio nenhum enigma do milênio, porra, quase derrotou o Ra, da batalha no avião, e ficou em terceiro lugar no torneio. Porra, mano, o cara era um completo imbecil no começo do jogo. Ele tinha um deck só de monstros, caralho. Aí, porra, mano, o cara conseguiu a proeza, mano. Treinou os caralhos, chegou em terceiro lugar e, ó, sinistro. Pra cronologia do mangá, como logo depois disso eles já foram pro Arco do Egito e não teve mais duelo de carta, a gente só teve a confirmação da vitória em Dark Side of Dimensions, que o Takahashi pediu pra ter o Joey mostrando essa carta na tela pra botar um ponto final nessa discussão. Interessante. O Kaiba do mangá superou o Yugi. Isso é outro incômodo que o final do mangá me causa e me faz preferir a versão em anime de Yu-Gi-Oh! Por lá, após Cidade das Batalhas, o Kaiba se dá por satisfeito, supera o fato de que nunca vai ser melhor que o Yugi e segue a vida pra desenvolver os parques de diversão dele. Infinitamente melhor no anime, não tem como não. Porra, o cara criou uma tecnologia, recuperou os pedaços do Enigma, voltou ao passado, cara. O design foda do final do filme, porra, é infinitamente melhor. Eu não gosto, é pouco satisfatório. Os fillers do anime enfiarem o Kaiba até no Arco do Egito me agradam mais. Ter o Kaiba assistindo o Yugizinho derrotar o faraó no final e reconhecer o verdadeiro Yugi como o rival dele, me parece bem mais interessante. Mas é o cânone, né? Considerando que Dark Side of Dimensions segue mais o mangá, me faz pensar que o Takahashi, depois de muito tempo, acabou concordando com a mesma coisa que eu. Tanto que esse filme inteiro é sobre o Kaiba não ter superado a partida do faraó. Mitsume Gatoro, entre outros. Mais uma vez, o Takahashi não criou Yu-Gi-Oh! No vácuo. Muitas das ideias que são base para a obra dele vieram de outras coisas que ele gostava quando era mais jovem. Por exemplo, Mitsume Gatoro, um mangá de Osamu Tezuka em que um príncipe maligno antigo possuía o corpo de um garoto bonzinho demais para que ele pudesse enfrentar os bullies na escola. E diz o Takahashi que o filme Mazinger vs Devilman foi o que fez ele querer botar Jaden e Yugi para se enfrentar. Drump e outros jogos. Mais um que tem um vídeo completinho aqui no canal. Além de Yu-Gi-Oh!, o Takahashi adorava criar outros jogos também. Antes do falecimento dele, o Instagram era uma conta aberta e direto ele postava esses concept arts dos brinquedos e dos jogos que ele inventava. Era bem interessante ver essa mente criativa em atividade. Como infelizmente trancaram a conta do Instagram dele, eu não acho que esse tipo de material tenha sido compilado em algum outro lugar. Então, felizmente lá no meu vídeo, eu mostrei bastante dessas outras coisas que o autor de Yu-Gi-Oh! Chegou a criar. Então, fica aí como um memorial dele, né? Uma pena. Eva, do mangá de Arquive, faz referências às
temporadas anteriores. Ela tem um monstro de fusão Fantasme, em referência à fusão das bestas fantasmagóricas de GX. Ela tem um Synchro Time Lord, em referência ao vilão viajante do tempo de 5Ds. E até um Xyz numerado, em referência ao Numeronius do final de Zexal. Eu gosto disso nos mangás. Fazem várias referências bem inteligentes. Apesar de que, pra mim, o mangá de Arc V está em sexto lugar. Ele vai falar, não tem jeito. Quem leu ele já entendeu, mas vamos lá explicar essa nojeira. De maneira muito resumida, nessa história, o Yuya é uma criança que veio do futuro, resolveu as tretas do presente e deixou a Yuzu apaixonadinha por ele. Mas antes da menina poder se confessar, ele teve que voltar pra época dele, 10 anos no futuro. Só que aí ela conheceu o Yusho, o pai do Yuya, e 10 anos depois teve 4 filhos com ele, entendeu? Porque o mangá de Arc V fica em sexto lugar. Ai, meu Deus. Né? O efeito da Waboku é a revisão final de PSCT, Errata, TCG e OCG. O efeito atual da Waboku tá escrito assim: você não toma dano de batalha e seus monstros não podem ser destruídos por batalha. Duas coisas separadas, pra não ter dúvida. Mas nas primeiras versões da carta, o efeito aparecia assim: o dano infligido por um monstro se torna 0 nesse turno. Ou seja, isso abriu brecha para certos jogadores interpretarem que se o dano infligido se torna 0, é como se o monstro tivesse 0 de ataque no cálculo da batalha, não podendo então destruir o monstro defensor. No OCG, isso era aceito, era a interpretação deles mesmo. No TCG, não. Então tá vendo a importância de não escrever o efeito da carta de qualquer forma? Essas minúcias do Yu-Gi-Oh! Competitivo eu acho legal. Pena que por causa disso toda a carta agora vem com uma bíblia escrita na caixa de efeito, pra tentar evitar esse tipo de interpretação errada. O Endymion pode, eu gosto do deck dele. Lei Lei e Aileen é a história de como Leiton Kurashima, um gerente de produtos de Yu-Gi-Oh! Até hoje, se tornou a carta Guerreiro Indomável Lei Lei, enquanto seu filho, que infelizmente faleceu, se tornou a alma protetora Aileen. Quando elas são jogadas juntas, elas fazem um combo bem bonito. O Aileen tira a fraqueza do pai toda vez que essa memória do filho tá presente com ele. Fofíssimo, né? Camada 4. Agora é pra entrar nas conspirações mesmo. Ixi. Pode botar o chapeuzinho de papel alumínio, porque agora a gente vai ver algumas que tem um pinguinho de verdade, então pode ficar esquisito. A timeline única dos animes é uma teoria bastante popular entre os fãs. Oficialmente, só DM, GX e 5Ds são no mesmo universo. Todas as séries seguintes não tem nada a ver umas com as outras. Mas vamos à teoria de maneira muito resumida. Em 5Ds, a gente fica sabendo que a Kaiba Corp aprendeu a usar a energia gerada pelos monstros de duelo para criar eletricidade. Mas isso eventualmente causou um desastre que destruiu a cidade Dominó que nós conhecemos. A série faz essa metáfora sobre acidentes nucleares, em que as partículas Synchro seriam as partículas subatômicas do nosso mundo. Então a teoria para ligar Zexal às séries anteriores vem em cima disso. Seria um futuro de energia limpa, usando a antimatéria dos monstros Xyz para produzir eletricidade de uma forma segura. O fato dos próprios monstros de antimatéria terem a mecânica de jogo e a cor oposta aos Synchros, além de que literalmente resolveriam o problema da série anterior, é suficiente pra galera dizer que Zexal é o futuro de 5Ds. Além de que na série comentam que o universo foi criado a partir de uma carta, coisa que o Darkness de GX tinha comentado também. Então talvez possa ser a mesma história. Oficialmente não é nada confirmado. Pra ligar Arc V é um pouco mais fácil. A série é todinha sobre dimensões paralelas. Uma usa fusão, a outra usa Synchro, a outra usa Xyz e na principal os pêndulos. De cada dimensão dessas ainda saem personagens das séries anteriores para participação especial. Mas eu acho um pouco preguiçoso simplesmente assumir que são os mesmos que a gente já conhece. A gente tá falando de multiverso. Pode muito bem ser outra Alexis, outro Jack. Até
Até porque as histórias das dimensões paralelas desses personagens não são exatamente o que a gente viu nas séries oficiais. E de certa forma até contradizem uma com a outra, já que elas estão separadas. De qualquer forma, mesmo que fosse a galera que a gente conhece e não uma versão paralela, o próprio mundo de Arquiver, por definição da série, já é uma timeline separada do resto. A teoria fica bem fraca dessa série em diante. Aí chega Reigns, que não tem absolutamente nada pra ligar com as séries passadas, tirando o fato dos jogadores usarem todas as formas de invocação já inventadas. Pra alguns, isso é o suficiente pra falar que Reigns é o super futuro de todas as séries, porque aí os Links seguraram o perigo que os Synchros e Xyz apresentavam. Essa teoria não me convence muito não, mas tá aí ela pra vocês. O que você acha? A Blair em 5Ds. Eu duvido que essa personagem aqui seja realmente a Blair. Me parece só uma menina genérica de anime com um cabelo parecido com o dela. Parecido mas pra caralho. Ok, o pingo de verdade dessa é que 5D se passa depois de GX. Então vai que é ela, né? Os animes são consequências do mangá de 5Ds. Essa só é considerada teoria porque foi feita como easter egg no final do mangá, que não é canônico pro anime. Lá no final, o Yusei poderia ter um desejo realizado, viver exatamente o plot da primeira temporada da série, se tornar o Imperador do Futuro, que é o plot do arco final, ou até duelar ao lado de outros duelistas lendários, como foi no filme. Ele não escolhe nada disso, mas tá lá. Em teoria, as realidades de DM, GX e 5Ds podem ter sido apenas consequência do Yusei do mangá ter feito um ou outro desejo. Ziwan é o Yusei. O vilão final da série assume a aparência do Yusei antes de voltar no tempo e impedir a catástrofe dele e tal. Mas tem gente que ainda insiste em dizer que o Ziwan é o Yusei. Eu acho que a série foi clara o suficiente quando ela literalmente mostrou o cara copiando a cara dele. Mas, né? Conteúdo cortado do Duel Links. Se você é uma pessoa que tá em dia com as notícias do jogo, deve estar até hoje esperando o lançamento de certos conteúdos, tipo o irmão da Alexis. A real... Ou eu aparecer no Duel Links, né, Konami? Poxa, já tem minhas 4 contrapartes. O que eu tenho que... Por que você me odeia? É que graças aos datamines, a gente sabe mais do que deveria. Desde sempre tivemos certos duelistas, skills, cartas, que estão programados no jogo, mas nunca foram lançados. Eu não consegui achar a lista completa com tudo que não saiu no jogo, então fica a dica aí pro Renan fazer um vídeo sobre isso. Compila pra gente todo o conteúdo que um dia a gente achou que ia sair no Duel Links. Jogando a broca pra outra. O arco perdido de 5Ds. Essa é bem teoria de fã mesmo. Tem um personagem na série que uma vez olhou pro Yusei e pensou: ah, um dia eu vou pegar esse Stardust pra mim. E aí tem gente que acha mesmo que isso era pra ser um arco inteiro da história e foi descartado. Às vezes as coisas são ditas ao vento mesmo. É tipo um na volta a gente compra. Um dia o Stardust vai ser do Sly sim, confia. Mas, sendo honesto, 5Ds realmente apresentou muito personagem com design interessante, deu uma motivação pra eles e largou logo em seguida, deixando esse gostinho amargo de que foi mal aproveitado. As aberturas rejeitadas de 5Ds. Talvez você já tenha escutado a linda abertura americana da série, mas não as concorrentes dela que foram descartadas pela 4Kids. Imagina a qualidade. Foi um concurso aberto para as pessoas fazerem músicas e uma delas foi escolhida para ser a abertura. O problema é hoje em dia achar o que realmente foi considerado na época, separando de quais são fakes upados depois fingindo fazer parte do concurso. Mas como eu disse, são todas igualmente horríveis. Conteúdo cortado de Zexal. Aqui sim, diferente da teoria do 5Ds, Zexal anunciou plots pra série que simplesmente não aconteceram. Dá pra ver desde as aberturas em que tinha o Yuma enfrentando algum personagem importante, mas isso nunca aconteceu na série. O mais bizarro é que no site da série, em revistas da época, era comum a gente ver sinopse de alguns episódios que simplesmente não existem. Tem o famoso personagem Alco, um observador Barian, alguém supostamente importante pra história. Cadê ele? A gente tá esperando ele até hoje. Outro famoso é o Proto, que traria os Shining Xyz pra contrapor os Chaos Xyz, mas também não deu as caras na série. Vai saber o que rolava nos bastidores de Zexal. Super Fusion God da Yubel. No duelo contra o Jaden, ela até ativa a Chain Material pra pegar monstros de nível 1 a 12 e fundir com a Super Poly. Mas aí o Jaden interrompeu ela, mudando o alvo da carta pra fundir a
alma deles dois. Bonito, fofo, todo mundo adora eles dois juntos, mas cadê o Super Fusion God em carta pra gente ver como ele é? Black Wings salvaram o Crow de ser um Dark... Ele tem um ponto, cadê a carta? Cadê a carta? Agora que eu... Beleza, fundiram, e aí? Signer, mais uma que na verdade é um mal entendido. Quando o Crow apareceu em 5Ds, as pessoas acharam que ele se tornaria um vilão, mas isso nunca rolou. Por coincidência, os Black Wings se tornaram um deck extremamente popular, fazendo muita gente imaginar que os produtores deixaram de deixar o Crow um vilão pra transformar ele num protagonista e capitalizar em cima do deck dele. Isso é completamente falso. O próprio diretor de 5Ds disse que a ideia de um Crow De onde você tirou essa história? nunca sequer passou pela cabeça deles. Jogadores de Infernity roubam simplesmente uma farpada aleatória no meio do iceberg. De graça. A estratégia desse deck é ativar efeitos quando você não tiver mais cartas na mão. Então, dizem que jogadores de Infernity em torneio simplesmente baixam os monstros fingindo que eram magias e armadilhas na mão. Porque aí ela fica limpa, eles usam um efeito pra vencer e acabou. Assim que ele ganhasse, era só ele juntar tudo rapidinho e você nem ia ficar sabendo. Nova invocação como antítese da anterior. Antigamente, para fazer uma fusão, você precisava de 2 monstros específicos e uma carta de polimerização. Com a chegada dos Synchros, você basicamente ainda tá fundindo 2 monstros, Sim, mas já não precisa mais da magia. E tecnicamente é bem mais genérico qual monstro é usado para isso. Synchro deixou fusão completamente obsoleta. Eis que chega Xyz, te forçando a jogar com monstros de níveis iguais, matando muitas das possibilidades do Synchro. E vai seguindo até os Links, que essencialmente mataram tudo que vinha do extra deck, te forçando a jogar com Link também pra não ficar na desvantagem. É só linkar o monstro. A conspiração é a galera que acha que a Konami faz isso intencionalmente pra te forçar a comprar um novo deck. Como se dentro do meta de cada época já não tivesse várias coisas pra você usar, né? Então sim, a ideia é lançar uma coisa nova e te incentivar a usar ela, mas não porque a Konami é malvadona gananciosa. Mokuba é imune a veneno. Lá no mangá pré-cartinhas, um dos jogos que o Mokuba força o Yugi e o Joey a jogar é uma roleta russa de comidas, em que uma estaria envenenada. Como o faraó sádico não era bobo, ele deu um jeito de fazer o Mokuba comer o veneno. E, bom, o moleque tá aí vivo até hoje, né? Aguentou. Merrick seria desclassificado. O cara tá safe. A criança foi sequestrada pelo Pegasus, tomou veneno, houve uma roubada, tá vivo até hoje. Contra a Mai. Uma das regras mais básicas de Yu-Gi-Oh! É que se você usar uma carta em outro idioma, você é obrigado a traduzir ela pro seu oponente. Não tem essa de só você usar o efeito do Ra, porque só você sabe ler hieróglifo. Pote da ganância é um ser vivo. Só porque você não é um iletrado, inculto. Vem em parte das animações dele no anime, em que mãozinhas saíam de dentro do pote para entregar as cartas. O avatar do pote, Moreia da Ganância, espírito do pote da ganância, todos já dão uma boa noção de que esse pote não é só a caneca sorridente. Cartas que existem, mas nunca vimos. É o contrário das que apareceram e não sabemos o nome. Várias cartas, em teoria, precisam existir, tipo a fusão que o Yugi faria do T-Miles com a borboleta do Weevil, mas que a maldade do Orixálcos não deixou rolar. Ou até a própria fusão lá da Yubel que eu já comentei. Essas coisas têm que existir porque os personagens iam jogar. A gente só nunca viu. Rush Duel vem de chiclete com carta de brinde. Caralho. Essa é 100% real da indústria de brinquedos japoneses. Quando você compra um pack do Rush Duel, vem lá um chiclete junto das cartas. Pra lei, na verdade, o que você comprou foi o chiclete. As cartas é que vieram de brinde. É a mesma lógica que se aplica aos Candy Toys de Tokusatsu. Quando a empresa registra o produto como um doce, ele pode ser vendido em mercado, pode ficar exposto no caixa na hora de pagar. Essencialmente, ele vai parar em muito mais locais, além daquele cantinho da loja que os pais afastam os filhos. É puro marketing. A criança vendo pacotinho de carta em vários lugares, ela vai pedir pra comprar. Ojamas baseados em Hideo Kojima. Graças ao jogo Snatcher da Konami, a gente ficou sabendo que o apelido do Hideo Kojima dentro da empresa era Ojama, que vem de Ojamashimasu, o ato de você invadir o espaço de outra pessoa. Considerando que parte do efeito dos Ojamas é encher o campo do oponente de lixo, algumas pessoas fizeram a conexão de que esse arquétipo poderia ser uma referência ao próprio Kojima, que deve ser meio bagunceiro, intrusão lá na empresa, sei lá.
Darkness Neosphere é um Neos. O último monstro enfrentado em GX é tecnicamente parte dos Neo-espaciais. Como ele tem Neos no nome, entra naquela regra de é sempre considerado como, e isso não é um erro. Até Caralho. porque se forçar um pouquinho, o fundo da carta parece o Neo-espaço. O nome japonês do monstro também pode ser lido como Darkness Neos Fear, ou seja, o vilão Darkness tendo medo dos Neos. É uma teoria até que boa, vai. Curioso. A irmã morta do Bakura. Caralho. Meio triste, porém real também. A Amane Bakura foi mencionada uma vez no mangá, no primeiro capítulo do Bakura. Ela e a mãe morreram num acidente quando eles eram pequenininhos. E desde então o Bakura escreve cartas pra irmã que tá no céu. Isso foi feito pra contrastar quando o Bakura maligno começa a dar risada dele, se apossa do corpo pela primeira vez, Caralho. mostrando como um lado é extremamente maligno, enquanto o outro era muito inocente. Zark controlou o Yuya no episódio 1. Ó. Nada confirmado, mas como o Yuya inventa os pêndulos no começo da série, do nada, e parece meio fora de controle, além de não lembrar depois de que ele fez isso, a galera gosta de imaginar que o Zark, que é o vilão final da série, que se aposta do corpo dele, já tinha algum controle sobre o garoto desde o início da série. Já É tinha. possível. Era eu. Camada 5. Caralho. Abandone qualquer noção de bom senso que você ainda tenha. Daqui pra frente essas maluquices vão usar a nossa cabeça cada vez mais. Divine Ignis. Parte da história de Vrains é a criação dos Ignis, as inteligências artificiais que se envolvem com várias coisas dentro da série. Cada uma é claramente baseada em um dos 6 elementos do card game de Yu-Gi-Oh! Acontece que deuses egípcios possuem o 7º elemento, o divino. Sim. Então será que em algum lugar deveria existir um Ignis divino também? Dark Side of Dimension sabotou Arq-V. O que sabotou Arq-V foi Arq-V mesmo. Quiseram fazer tanta coisa com o universo paralelo que acabaram se perdendo. Então Não é porque você está certo que tem um ponto. Aí é paia, porra, galera. não, Dark Side of Dimensions não tem nada a ver com a queda que Arq-V dá lá no final da série. As únicas pessoas que trabalharam nas duas coisas simultaneamente foram o diretor de som, diretor de arte e alguns dos diretores de animação de uns episódios no meio da série. Ninguém do roteiro ou produção Ó, que coisa linda. Porra, pelo menos esse já era bonito. então deixou Arq-V de lado pra trabalhar no outro projeto. Pode parar com essa teoria. O Rokurujo é o Yugi. É um Quem? velho que aparece em Zexal e usa um deck praticamente igual ao do Yugi. Ao mesmo tempo, ele também vive num lugar que tem a estátua do Mago Negro, do Dragão Branco, do Dragão Negro. É só um easter egg legalzinho, mas que Tô pra inventando. muitos é mais uma prova da teoria das timelines. Tô inventando E moda. Yu-Gi-Oh! É sobre o Kaiba. Tecnicamente nem é uma teoria. Existe a distinção entre protagonista e personagem principal. Quem tá movendo a história e quem tá no centro dela. O Rasgado, reino rasgado. dos duelistas acontece porque o Pegasus quis tomar a Kaiba Corp derrotando o duelista que humilhou o Kaiba com Exódia. É, tipo, o Yugi só foi lá de graça, tá ligado? Sequestraram o avô dele e vamos ver no que dá, vamos salvar o velho. Aí eles fez a maracutaia bacana e isso foi indo a história. A batalha da cidade acontece porque a Ishizu recorre ao Kaiba pra parar o Merrick. Tem arco filler no mundo virtual da Kaiba Corp, com o irmão e o pai dele. No outro é a empresa rival tentando substituir a dele. E até lá no Egito, quem acaba virando faraó no final é o Seto do passado. Então sim, Seto Kaiba é quem tá o tempo todo fazendo a história de Yu-Gi-Oh! Caminhar. Enquanto o faz faraó sentido. tem uma jornada pessoal que, por razões de destino, tá muito envolvida com ele. Mas também não é pra exagerar, tipo falar que Gozaburo é a reencarnação do Akhenaten. A Oi? semelhança entre os dois é só o bigode e a cara de bravo. Até é interessante imaginar que o pai do Seto no passado reencarnou no pai adotivo do Seto do presente. Os Curioso, dois seria compartilhando legal, mas- a visão super distorcida do que é melhor pra criar o filho. Mas em momento algum da série ou do mangá existe qualquer indício disso. O Foreshadow no episódio 16 de GX é seu inclusive
concluir só porque eu dei muita risada do quão longe vai a mente do fã. Não, isso aí não é um foreshadow de como seria o vilão final de GX. Caralho. Darkness previu as séries seguintes? Até volta um pouquinho na teoria da timeline unificada. No confronto final contra o Jaden, o Darkness diz que o mundo tá condenado por seus duelistas. Ele prevê uma catástrofe que vai acabar com muitas vidas. A galera acha que pode ser o acidente de 5Ds. Como no final dessa série a próxima estava em produção, pode ser que talvez tenha alguma coisa a ver. O Darkness também descreveu como esse jogo maldito é a origem do universo, tudo a partir de uma carta, o que parece bastante com a origem que Zexal apresenta. Só que aí as produções oficialmente não tem nada a ver, pode ter sido uma coincidência, uma referência. Por isso a teoria da timeline, pra mim, funciona no máximo até Zexal e olhe lá, viu? Não, até Arc 5 tá bom, depois do Vrens é delírio. Rex Raptor roubou o Red Eyes do Shogo. No filme que saiu pra temporada 0, o foco da história era o Dragão Negro de Olhos Vermelhos, o as de um menino fracote que nem sabia duelar. Por lá a gente viu o Rex Raptor numa cena rapidinha. Só que conhecendo esse merdinha, não duvido nada ele ter roubado o Red Eyes do Shogo pra usar no Reino dos Duelistas. Toda temporada tem um genocídio. Verdade, Yu-Gi-Oh! Não brinca em serviço. Tem o genocídio de Kuelna, que despertou o Zork e criou as Relíquias do Milênio. O Rei Supremo de GX fez o genocídio no Mundo dos Monstros. Em 5Ds tem o genocídio dos Mech-Lords no futuro, que o Yusei no presente acaba impedindo e reescrevendo a timeline. Zexal tem o genocídio dos alienígenas Barian que jogam cartinha. Arc V tem um por dimensão, você pode escolher. Vrens tem os Cavaleiros de Hanoi que estavam a um passo de fazer isso ou pior com os Ignis e tudo que estava no mundo virtual. Catástrofes a cada 5.000 anos. Se refere a esses e outros acidentes em Yu-Gi-Oh! No geral. Mas já começa errado porque o Egito Antigo acontece 3.000 anos atrás na versão japonesa. A 4Kids diz que foi burra e achou que era 3.000 antes de Cristo, dando 5.000 anos no total. Mesmo assim, inimiga as da supostas matemática. catástrofes seriam o Zork, depois o Zero Reverse de 5Ds. Aí você precisa acreditar na teoria da timeline para adicionar os Barians de Zexal, todas as dimensões do Zark. É teoria em cima de teoria em cima de teoria. Personagens de outras temporadas em Zexal. Para alguns, a maior prova da teoria das timelines. Para outros, já é o cancelamento total dela. Basicamente, Zexal gostava de botar muito easter egg às 3 séries anteriores. A Alexis e a Aki conversando no fundo de uma cena, o Chess na mesma escola do protagonista, o Shio como um dos alienígenas, porque ele é um viajante dimensional. É simplesmente o único personagem a transcender todas as séries de Yu-Gi-Oh! E aparecer de alguma forma ou outra em todos os spin-offs. Mas é claramente uma piada, não é a prova de absolutamente teoria nenhuma. Como ele foi mais importante em 5Ds, ele virou o símbolo disso tudo, passando a aparecer em todas as séries seguintes pra pegar quem tava atento. Camada 6, final do iceberg, né? Agora são as maluquices que influenciaram a vida real. Agora é coisa profana. Fazendo a gente perceber que talvez Yu-Gi-Oh! Seja o baralho do diabo mesmo. Yu-Gi-Tuber que matou 6. Um ex-youtuber. Opa! Opa! Assim. Vamos ficar quieto nessa história. Que falava muito de Yu-Gi-Oh! Causou um acidente de carro no qual 6 pessoas morreram. Caralho. O que isso tem a ver com Yu-Gi-Oh? Absolutamente nada. Simuladores feitos pela Konami. Edo Pro, Dueling Book, Dueling Nexus. Qualquer coisa pré-Master Duel, a galera sempre brincava que era a Konami criando o simulador digital pra galera. Só que sem precisar ter a responsabilidade de fazer ele direitinho. Nunca fez muito sentido e agora com a existência do Master Duel faz ainda menos. O desastre no Tokyo Dome. Bem no comecinho do card game, fizeram um dos primeiros campeonatos padrõezinhos pra marca. Cartas super raras, como Firewing Pegasus, foram distribuídos pra todos os participantes. Só que pra participar do torneio, era só provar que você tinha comprado alguma Shonen Jump com algum capítulo de Yu-Gi-Oh! Fora isso, era de graça. Preciso explicar que o caos se formou instantaneamente nesse estádio que cabia
40 mil pessoas, mas tinha 65 mil esperando pra entrar, Puta acabou que que no pariu. final teve protesto, quebra-quebra, 8 carros de polícia foram chamados pra dispersar a galera. Se você quiser ler a história completa, porque isso é só o começo do drama, o link tá na descrição. Caralho. Millennium Thousand Eyes Virus é uma carta que ninguém nunca viu, mas Kevin Stewart, o atual diretor de desenvolvimento do TCG na Konami, disse que foi a melhor carta já inventada pro jogo, e que Caralho. por isso só imprimiram uma cópia e que só ele tem. Confia, viu? Fábrica sim. de Huevos. Se você acha que as cartinhas piratas de banca tinham má porra é qualidade, agradeça por não ser mexicano. Por lá foi isso que eles tiveram. Que E isso, o pior mano? é que parece ter sido feito com muito carinho e criatividade. Ah, que bonitinho. Mas é tão esquisito. Bot Caralho. A elfa mística. parece ter sido feito Olha com aqui, muito carinho e criatividade. Caralho, mas maluco, a é cara tão do- esquisito. Bots venceram o Create a Card. Veião, Em mano. 2020, a Konami teve a genial ideia de jogar pra internet a decisão de qual arquétipo merecia ganhar novas cartas de suporte. A primeira votação foi feita no Twitter, a rede social que tem mais bot do que usuário. Então Podia dar cancelaram essa e jogaram pra um site próprio deles, que em teoria não foi afetado por bot, mas pra Inzector ganhar de Light Swarm, Cyber Angel, X-Saber, Frog, só pode ter sido bot, na moral. Rumores Porra. pra manipular preços. Lá em 2015, surgiu um rumor de que o jogo passaria a ser jogado com 12 mil pontos de vida, ao invés Caralho, dos mano. 8 mil de sempre. Com isso, cartas como Ancient Leaf viram seu preço aumentar de centavos para algumas centenas de dólares. Pra no final tudo ter sido só um rumor de internet. E Scalper tem mais é que se Yu-Gi-Oh! É um anime dentro de Yu-Gi-Oh! Em Duel Monsters, a gente viu que o Leon assistiu o Reino dos Duelistas. Por isso ficou tão fã do Yugi. No filme Pirâmide de Luz, a gente viu que a galera tava assistindo as finais da Batalha da Cidade. Já no mangá de GX, os estudantes ficaram trocando DVDs desses campeonatos e comentando as jogadas. Ah, é só reprise. Então sim, tecnicamente Yu-Gi-Oh! É um programa de TV dentro do universo de Yu-Gi-Oh! Ah, A mas questão reprise, não tem é nada. se pra eles isso é um anime ou live action, né? Iliaster cancelada pela Roma Sophie Association, Caralho. chegando ao fim do iceberg com uma das teorias da conspiração mais populares de Yu-Gi-Oh! Durante 5Ds, a gente é apresentado a Iliaster, que começa como essa seita ocultista secreta, que manipulava o mundo por gerações usando card game, magia inca e as linhas de Nazca. Só que aos poucos a série foi se tornando mais ficção científica e perdendo Que esse delírio. ocultismo, o que fez os fãs atribuírem essa mudança à prisão dos líderes da seita Roma Sophie Association, Ixi. porque a dubladora da Carly fazia parte dela. E como Puta que ela pariu. foi uma signatária da Iliaster no começo da série, ficou meio esquisito. Então Yu-Gi-Oh! 5Ds aparentemente tentou se desvencilhar dessa polêmica, mudando completamente o foco da história. Podia dar errado. Entretanto, isso é realmente só uma teoria da conspiração. Olhando pra timeline dos eventos, a prisão dessa galera e a demissão da dubladora da Carly só foi acontecer lá pro episódio 125 de 5Ds. Ou seja, muito tarde, né, perto caralho? do final da série. E anime não se faz de um mês pro outro. É, mas é aquela coisa. Pra duvidar também não acredito. A Li Mei-Shang fez parte da seita, que por si só é uma bizarrice. Mas não, é praticamente impossível isso ter afetado 5Ds da maneira como o rumor é espalhado até hoje. Mas então o que forçou 5Ds a mudar o tom da história? Será que foi a linha de Nazca da serpente? Durante os primeiros arcos da história, os Earthbound Immortals eram os vilões da série. E Sim. tinha um para cada um dos desenhos que existem no mundo real. As famosas linhas de Nazca. Só que o próprio Red Nova Dragon também foi associado a uma linha depois, a tal da linha da serpente, que é Sim. completamente fictícia do anime, ou pelo menos era lá em 2010. Porque em 2014, no Peru, cientistas que sobrevoavam Caralho. a região encontraram 2 novos desenhos, e um Ixi. deles era uma serpente. Será que os roteiristas de 5Ds eram membros de um culto inca secreto e sempre souberam
lembram disso? Ou Não, eles foram lá, pegaram o mapa e foram cavando lá será aquele que são chão. robôs do futuro que voltaram no tempo e escreveram esse anime? É sempre bom lembrar que a catástrofe de 5Ds acontece ali entre 2025 e 2027. Então você já tirou sua carteira de moto? Camada 7, o monstro de cabelo. Caralho. Só pra gente encerrar com uma Que porra boa é chave essa? mesmo. Porque por mais que eu goste desse formato de iceberg e das Cadê meu cabelo? teorias Cadê meu cabelo? malucas, é impossível não dar risada com Cadê meu como cabelo? Cadê meu idiota cabelo? certas coisas acabam porra é ficando. Então, fim, esse vídeo é Ah. provavelmente o que me deu mais Achei. trabalho em toda a história do canal. Porra, Tive que imagino. rever muito de todas as séries, revirar wiki e fórum pra pegar as conspirações, cruzar elas com fatos jornalísticos pra ver se as datas de certos rumores batiam ou não. Então, por favor, divulgue esse vídeo por aí, deixa nos comentários qual a coisa que você achou mais bizarra disso tudo. Se não tiver inscrito, se inscreva no canal. Se Vou quiser pensar. também, pode Cadê? apoiar meu trabalho Ajude o financeiramente cara, ajude o pelo cara. Pix na tela e no comentário fixado. Mas e aí, galerinha que dormiu no meio do vídeo e acordou só agora? Acordei, Teve acordei, pesadelo desculpa. com alguma coisa que eu tava falando? Ai, ai. Cê é louco, filho. Deu uma galera sinistra aí. Foi bacana, foi bacaninha. Foi divertido, foi divertido. Ai, ai, pô. Coisa até desligou aqui, minha face. Deixa eu tentar recuperar ela aqui. Eu acho que nem percebi. É, uma hora recupera. Alô? Voltei. Nem sei que horas eu sumi, mas tá bom. Não, acho que não faz diferença, não. Mas caraca, velho. Foi bacaninha até aconteceu. Todas as teorias e tal. Porra, velho. Cinema. Mas é isso aí, obrigado aí a quem ficou. Não sei se vai ver o vídeo e tal. Mas é isso, tamo junto, até a próxima, galera.